É 1 hora. As notícias com Matilde Malva Sabino. Está tudo pronto para o desembarque dos passageiros do Óndius, onde surgiu esta semana um surto de antavírus. O navio chega esta madrugada à ilha de Tenerife, nas Canárias. Os 147 passageiros e tripulantes estão a ser sujeitos a inspeções médicas a bordo. Quem não apresentar sintomas de antavírus vai ser transportado em lanchas até terra firme. À chegada, seguem autocarros escoltados diretamente para um aeroporto do arquipélago espanhol para serem repatriados para os países de origem. As autoridades já prepararam máscaras FP2 e aviões para o regresso seguro dos passageiros a casa. O cidadão português que está a bordo no navio com estes casos de antavírus vai seguir até aos Países Baixos. A informação é das autoridades portuguesas, citada pela agência Lusa. A Direção-Geral da Saúde tinha dito na sexta-feira que não tinha conhecimento de qualquer ocupante do cruzeiro que quisesse ser recebido em Portugal. A DGS volta a sublinhar que o único português a bordo do MV Óndius não reside em Portugal. A empresa responsável pelo cruzeiro, a Ocean White, indicou em comunicado que o navio vai chegar ao porto de Granadilha, em Tenerife, às 5h30 e que o desembarque dos passageiros terá início por volta das 8 da manhã. No local está o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. O líder da OMS descansa a população de Tenerife e afasta o cenário de uma nova Covid a propósito deste surto. Numa mensagem deixada ao povo de Tenerife, o líder da OMS reitera que o risco atual para a saúde pública mantém-se baixo. Isto não é o Covid e já o dissemos muitas vezes. E quando o dizemos, é sério. O outro ponto que gostava de esclarecer e que indiquei na mensagem que escrevi à população de Tenerife é que o risco para a população local é baixo. Eu quero que a população nos ouça e que acredite no que dizemos. I want the local people to really listen to us clearly and trust what we say. As palavras de serenidade do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde em Tenerife, que vai coordenar o desembarque. Vão manter-se no barco 43 membros da tripulação, incluindo o português. Os passageiros que desembarcaram nos Países Baixos terão de fazer uma quarentena domiciliária de 6 semanas. O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde dos Países Baixos. Já os cidadãos britânicos, o The Guardian escreve que vão cumprir uma quarentena hospitalar de 42 dias assim que cheguem ao Reino Unido. Espanha proibiu, entretanto, a navegação a menos de 1 milha náutica do navio Óndius, assim que a embarcação a entrar na zona das Canárias. O líder da Autoridade Portuária de Tenerife também já confirmou o isolamento do porto para a chegada do cruzeiro. Há nesta altura 6 casos confirmados de antavírus, 2 suspeitos, 3 pessoas já morreram. Os médicos do INEM querem ser abrangidos pelo novo regime de horas extras criado pelo Governo e já pediram explicações à Ministra da Saúde. Em causa um novo regime de incentivos ao trabalho suplementar destinado aos médicos que asseguram escalas de urgência e que prevê incentivos entre os 40% e 80% do salário base. No diploma aprovado em Conselho de Ministros não fica claro se os médicos do INEM vão ou não ser abrangidos por este regime. No entanto, dado experiências passadas, a Comissão de Trabalhadores tem receio de que não sejam considerados como serviço de urgência. À Rádio Observador, Rui Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, diz que já pediu explicações à Ministra Ana Paula Martins. Já perguntamos à Sra. Ministra, já dirigimos uma missiva à Sra. Ministra para esclarecer essas questões. E o nosso receio é precisamente que publicada que está este diploma, que os médicos do INEM não sejam abrangidos. Não há nada que nos diga que vão ser abrangidos. Como lhe disse, apesar de não existir nenhuma evidência que eles estão excluídos, o que existe é, já no passado, uma dificuldade de atribuir aquilo que é considerado serviço de urgência aos médicos do INEM. Já sobre eventuais formas de luta, Rui Gonçalves diz que ainda é cedo para decidir.
Há novos desenvolvimentos no caso das alegadas torturas na Esquadra do Rato. Um polícia terá avisado os colegas que estavam sob investigação. A notícia é avançada pela TVI e CNN Portugal, que dá conta de que os telemóveis dos suspeitos revelaram que um colega da PSP avisou os agentes de que estavam a ser vigiados e que iriam ser alvo de buscas. Este aviso terá permitido aos polícias saberem alguns dos locais onde as autoridades iriam realizar as buscas, pedir aconselhamento a advogados e até, num dos casos, pedir baixa médica na véspera da operação. A informação foi obtida graças à apreensão dos telemóveis dos 14 suspeitos que continuam detidos. Só na segunda-feira vai ficar a saber as medidas de coação. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4 polícias e domiciliária para outros 3. Ao todo, 14 polícias são agora suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros crimes que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documentos. Já esta tarde, depois das sessões da manhã, no Campos da Justiça, o advogado de defesa de um dos suspeitos deixou aliás dúvidas sobre a conduta do Ministério Público. Aos jornalistas, Carlos Melo Alves explica ainda o que pode estar em causa. A maioria das situações aqui são agentes da autoridade que são chamados para intervirem em situações graves, algumas delas de violência doméstica, chegam lá, deparam-se com agressores violentos e têm que utilizar a força necessária para os maniatarem. E às vezes, em resultado disso, essas pessoas são feridas. Eu tenho receio que, se o Ministério Público tiver razão naquilo que está a dizer, que os elementos da autoridade estejam a ser condicionados em determinadas ações policiais que não podem exercer a força que é necessária. Carlos Melo Alves, um dos advogados de defesa, neste caso de alegadas torturas na Esquadra do Rato, em Lisboa. As medidas de coação são conhecidas na segunda-feira, a partir das 9 da manhã. Seguimos com um aviso aos peregrinos que vão estar na estrada durante o fim de semana. As autoridades apelam ao cuidado e à atenção dos condutores. Está a decorrer até quarta-feira da próxima semana a Operação Peregrinação Segura 2026, que vai ser intensificada a partir de segunda-feira. O objetivo é garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação nas principais vias de acesso e a proteção de todos os fiéis. Estão mobilizados 300 operacionais da Proteção Civil e 500 da Cruz Vermelha Portuguesa. Esta tarde, em Pombal, num dos pontos de paragem desta ação de sensibilização, esteve o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, deixou várias recomendações. Por isso também a minha presença hoje aqui neste ponto em Pombal, para apelar para todos aqueles que estão em peregrinação até Fátima para o dia 13, para que o façam nas condições de segurança. O tempo também não está a ajudar, é por isso que possam seguir em fila indiana, sempre pelo lado esquerdo, que também não usem os auscultadores, porque isso também deixa de ter a percepção daquilo que é o trânsito, e também para os automobilistas reforçar aquilo que é o pedido que sempre fazemos, dos cuidados que têm que fazer com a velocidade. Em alguns casos, como aqui num pequeno troço antes do local onde nos encontramos, uma das vias está dedicada para os peregrinos. O ano passado foram cerca de 500 mil que estiveram em Fátima e nós queremos que cheguem todos bem. O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, aqui num registro captado pela RTP, a apelar ao cuidado, sobretudo após a notícia da morte de um peregrino na sexta-feira, atropelado por um comboio Alfa Pendular em Coimbra. O homem tinha 66 anos e seguia em direção a Fátima. Este fim de semana fica marcado pelo mau tempo. São já 17 os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo este fim de semana. O aviso é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A exceção é o Distrito da Guarda, o único a ficar fora deste alerta do IPMA. Espera-se chuva, por vezes forte, que pode vir acompanhada de trovoada e vento. E na atualidade internacional, a Rússia admite que o conflito na Ucrânia pode estar a chegar ao fim e afasta Donald Trump de um eventual processo de paz. A notícia é da agência estatal TASS. É a primeira vez que Vladimir Putin admite um possível fim da guerra. Em conferência de imprensa, o presidente russo foi questionado sobre um eventual encontro com Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin não afasta a ideia, mas deixa uma condição: só se for para chegar a um acordo de paz duradouro. Já acerca da participação de Donald
Donald Trump no processo. O líder russo agradece que os Estados Unidos tenham facilitado as negociações, mas avisa que a paz é assunto para ser tratado por Moscovo e Kiev. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação volta à 1h30. Até já.